que eu senti que foi violência obstétrica foi desde o momento que eu falei para ela que eu não queria que a aluna dela me tocasse, porque não, ou era uma ou era outra, devido à dor e aquela agonia, aquele aperreio. A violência obstétrica que eu sofri foi no hospital e principalmente no parto. O médico começou a me rasgar, metia as mãos assim, né? Me rasgava e eu pedindo para ele parar. Uma das médicas, ela ficava se soprando e tipo, faltou pouco para ela me xingar, sinceramente, pelo que eu senti. Veja o quão absurdo, o quão vergonhoso é o tratamento em que nós, sociedade brasileira, damos às mulheres no momento que deveria ser de acolhimento e de respeito. E o meu filho nasceu roxo, da cabeça até aqui, todo roxo. Meu filho não chorava. Daí bateu o desespero, né? Nasceu roxo, com hematoma na cabeça, no meio do nariz, os 2 olhos. Quando eu via aquela situação, eu pegava no rosto dele e falava, filho, filho. É uma violência extrema com ela, com o bebê, né, com a sociedade inteira, porque a sociedade confia naquele serviço de saúde. Então, é uma violência com toda a sociedade. Dia 29 do mesmo mês, né, foi dado o óbito do meu filho. Eu sinto que tudo que eu passei poderia ter sido evitado, né? Um ano atrás, eu estive grávida de um menino. Me engravidei super saudável, curti, aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar. Fizemos chá revelação, enfim, todos esperando pelo meu filho. Certo dia, eu senti um líquido descer, isso na quarta-feira. Eu já estava dentro das 40 semanas, já estava com 9 meses. E rapidamente eu informei meu pai, nós fomos para a maternidade, que também é hospital aqui de Rio Branco. Chegando lá, a obstetra disse que eu já estava com 2 centímetros, já me deixou em observação. E no outro dia de manhã, já estava com 7 centímetros. A obstetra veio 2 horas da tarde, fez o toque, inclusive estourou minha bolsa. Daí simplesmente virou as costas para mim e eu na hora que ela estourou minha bolsa, eu disse, tu estourou minha bolsa, e ela simplesmente deu as costas e saiu. Eu já estava com dor, a enfermeira já tinha visto que eu não tinha passagem, o tempo todo fazendo toque em mim. Ela e uma aluna, que eu já tinha falado que não queria que fizesse, porque não tinha nem pausa de minuto, praticamente nem segundos, era uma tirava, outra colocava. Isso, nas horas que a enfermeira antes disso me dava toque, fazia o toque em mim, ela via já que eu não tinha passagem, que o colo do meu útero estava grosso, e mesmo assim não tomava providências. Ela viu que o meu filho já estava em sofrimento fetal e mesmo assim não tomava as providências. A violência obstétrica que eu senti que foi violência obstétrica foi desde o momento que eu falei para ela que eu não queria que a aluna dela me tocasse, porque ou era uma ou era outra, devido à dor e aquela agonia, aquele aperreio. E quando nós mulheres gestantes, já estamos em trabalho de parto, digamos que não quer que certa pessoa toque, ela, pelo que eu conheço, ela não deve tocar. E isso é uma violência obstétrica. O médico começou a me rasgar, metia as mãos assim, né? Me rasgava e eu pedindo para ele parar e para ele fazer uma cesárea, e pedia para ele fazer cesárea várias vezes, pedia para a enfermeira e mesmo assim não faziam. O médico olhou para minha cara e disse que não. Ele simplesmente deu as costas e foi-se embora. Depois de 2 horas ele retornou e continuou insistindo, continuou me rasgando, metendo as 2 mãos. Não era só 2 dedos, eram 4, 5 dedos, me rasgando toda, para o meu filho sair normal. E isso ficou insistindo até umas 10 horas, eu acho, forçando a ter normal. E minha bolsa foi estourada 2 horas da tarde, como eu falei no início.
E eles que estouraram também, a bolsa não estourou naturalmente. Mas aí eu fui pro banheiro me lavar, só sangue, não saía mais líquido, só era sangue. E ali no banheiro meu filho foi expelido às 10h39 da noite, com muito sofrimento. Já eu digo que morto, porque ele não respirava, ele não chorou. O médico o tempo todo agachado na minha frente e olhando. E o meu filho nasceu roxo, da cabeça até aqui, todo roxo. Meu filho não chorava, o meu filho não respirava. Eu, quando vi aquela situação, eu gritei e disse: meu Deus, meu filho tá roxo, meu Deus, meu filho não chora. A enfermeira que estava do meu lado disse simplesmente assim: mãezinha, é normal, nem toda criança nasce chorando. E eu olhei pro meu filho e disse: isso aqui não é normal. Isso quando ele estava em meus braços, quando eu via aquela situação, eu pegava no rosto dele e falava: filho, filho. E soprava no rosto dele pra ele, não sei, meu pensamento era ali que ele respirasse, né? E elas simplesmente pegaram do meu braço, saíram correndo com ele. Os 9 dias que passamos lá, foi o meu filho sofrendo com parada cardíaca. O meu filho, em nenhum momento eu vi ele acordado, em nenhum momento eu ouvi o choro dele, e em nenhum momento eu pude amamentá-lo. Um dia, quando eu vi a pediatra saindo do centro cirúrgico com um bebê que tinha acabado de nascer cesárea, eu saí simplesmente correndo, chorando, porque a gente não aguentava ver criança. Porque eu fiz planos com meu filho, eu planejei, gente, diversas coisas pro meu filho. O quarto dele é esse que eu tô gravando, que foi o meu pai que fizemos toda a preparação. Então aquilo me partiu o coração de não poder estar vivendo com ele o que eu tinha planejado. Eu esperei com todo o amor e carinho pelo meu filho. Isso me partiu o coração e diminui as minhas esperanças, né? Mas quando eu tava ao lado do meu filho, eu aproveitava cada segundo, passava manhã, tarde, noite, toda madrugada ali do lado do berço dele, dentro da UTI. No 9º dia, que foi em um sábado, ele nasceu dia 20/6 de 2018. E dia 29 do mesmo mês, né, foi dado o óbito do meu filho. A violência obstétrica que eu sofri foi no hospital e principalmente no parto. O primeiro contato assim, com violência, né, estando grávida, foi no momento que eu precisava esperar o transporte na frente do hospital e eu precisava sentar, que eu não aguentava mais ficar em pé, e eu sentei no chão e veio o guarda mandando me levantar, que não era lugar para ficar sentada. O meu parto foi um parto induzido, recebi os soros para ter a dilatação, para ter as contrações. Eu dei entrada às 7h30 da manhã e eu entrei em trabalho de parto, era 1h da tarde, mais ou menos. Eu tive meu bebê, era 7h46 da noite. E quando eu cheguei com 8 de dilatação, o médico começou a me forçar a ter o meu bebê. E estava chegando a hora da troca de plantão, então eles estavam com um pouco de pressa. Cada vez que ele vinha fazer o toque, ele ficava me forçando a ter o nenê. E eu senti hipoglicemia desde a entrada do trabalho de parto, 1h da tarde. Depois de eu comer 2 barras de chocolate e tentar nivelar minha glicose, falar para as enfermeiras que eu não estava normalizando, daí que eles me deram o soro glicosado. Eu fiquei com o soro glicosado do início do meu trabalho de parto até o final. A todo momento eu escutava cochicho das enfermeiras junto com os médicos residentes e com o médico-chefe que estava no plantão. Na troca de plantão, veio a médica que percebeu que o nenê estava preso. Ela falou: você vai pro corte já. E nisso,
Veio a equipe médica toda em cima de mim. Veio a residente que estava se soprando, que o neném não nascia, veio a outra que estava auxiliando, que aquela era uma querida. Veio 5 enfermeiras, 2 para dobrar minha perna, que não dobrava por causa do inchaço. E veio mais uma para segurar minha cabeça, que eu não conseguia deixar minha cabeça erguida. E meu marido segurando a minha mão. A médica me cortando e o pediatra esperando o neném nascer. Nisso o neném nasceu sem respirar. Daí bateu o desespero, o neném nasceu roxo, com hematoma na cabeça, no meio do nariz, os 2 olhos com hematoma ocular. E o neném demorou mais ou menos uns de 2 a 5 minutos para chorar. O primeiro desespero que deu, o neném nasceu morto, né? Uma coisa que podia ter sido evitada. A médica falou que estava tudo bem. E eu escutei ele falar meio de longe, mas eu tava com medo naquela hora. E eu tava sozinha. Naquele momento, mandaram meu marido ser de perto. Eu sinto que tudo que eu passei poderia ter sido evitado, né? Aqui no Paraná, desde 20 de novembro de 2018, nós temos a Lei 19.701. É uma lei nova e realmente ainda não é de amplo conhecimento. Porém, é uma ferramenta muito importante no sentido de reconhecer a violência obstétrica. Ela é uma realidade legal, normativa no Estado, e também de chamar atenção para as hipóteses de sua ocorrência. Quando qualquer outra pessoa faz com que essa mulher se sinta enfraquecida no processo de parir, quando qualquer pessoa faz com que ela não se sinta segura ou que faça práticas que não são necessárias, também é violência obstétrica. Quando uma pessoa, né, seja ela mulher ou homem, né, mexe no corpo dessa mulher sem pedir permissão, até mesmo no momento da amamentação, se eu não pedir licença para essa mulher, eu estou fazendo uma violência obstétrica. A mulher foi impedida de ter o acompanhamento do seu marido durante o trabalho de parto, e isso também é uma forma de violência obstétrica, porque ter alguém ao lado e pela mulher no momento do parto é uma forma de coibir, de um certo modo, o abuso e o arbítrio. Né? A mulher estando sozinha no centro obstétrico, ela tende a estar mais vulnerável. São coisas assim sutis, né? Aquela coisa assim de passar pela, ai mãezinha, mas você está sofrendo, será que o seu bebê também não está sofrendo? Fazendo com que ela se sinta menor, que ela se sinta incapaz. Diz desde aquele, olha, se você continuar gritando assim, a gente não vai te atender. Veja, o quão absurdo, o quão vergonhoso é o tratamento em que nós, sociedade brasileira, damos às mulheres no momento que deveria ser de acolhimento e de respeito. É uma violência extrema com ela, com o bebê, né, com a sociedade inteira, porque a sociedade confia naquele serviço de saúde e de repente você começa a desconfiar. Poxa, mas se eu tiver um problema desse, eu não vou poder vir para cá. Olha o que já aconteceu lá atrás. Né? Então, é uma violência com toda a sociedade. O que ocorre é que muitas de nós não sabemos que as práticas que são feitas no pré-parto, né? Durante o pré-natal, no parto propriamente e no pós-parto, essas práticas configuram violência obstétrica. Né? Muitas de nós acham que faz parte do parto, que faz parte do processo, né? Então, situações como, por exemplo, a episiotomia, que é o corte, né, do períneo na região da vagina, para facilitar o processo de expulsão do bebê, como regra, ela é uma forma de violência obstétrica, a menos que haja uma real necessidade. Mas o que a gente vê é que ela é praticada de forma difusa, como prática realmente médica, e é uma forma de violar o corpo da mulher desnecessariamente. Eu tenho muitos casos assim que, por exemplo, a mãe está acompanhando a filha parindo e daí a gente conversa, olha, né, você
pode não precisar de um epísio, vamos tentar um parto mais tranquilo, porque a epísio fica uma cicatriz, e aquele tecido de cicatriz, às vezes ele fica dolorido, às vezes forma queloide. Então, quantas vezes eu estou conversando com a gestante a respeito da episiotomia e a mãe, ela fala, nossa, eu sabia que eu passei por isso e eu sinto dor até hoje. Toda vez que eu tenho relação, eu não sabia que isso não era necessário, eu achava que precisava. E depois desse trauma de períneo é feita uma sutura, que é a costura dessa região. E os médicos costumam, entre risadas e algum deboche, falar para o marido, eu vou dar um pontinho a mais, é o ponto do marido. Você vai voltar a ter a sua virgem, sua mulher vai voltar a ser virgem, para que ela fique apertada. E dão um ponto a mais, e isto é uma forma terrível de mutilação e de violência contra a mulher. Porque este pontinho a mais, muitas vezes, vai impedir a mulher de ter prazer, ele não é natural do corpo dela, ele vai deixá-la com traumas sexuais e vai prejudicar até a sua futura vida sexual. A violência obstétrica é um retrato fiel e perverso do machismo na nossa sociedade. Uma sociedade que vê o corpo da mulher como um objeto de prazer ou um objeto de pesquisa, de observação, e que a desempodera para assumir o seu lugar real. Então é toda uma mudança de cultura, né, da sociedade. Nós precisamos que as mulheres sejam mais empoderadas, né, que elas tenham conhecimento, principalmente aquelas de classes menos privilegiadas, que nós, quanto profissionais de saúde, façamos a nossa parte orientando essas mulheres, levando esse conhecimento, fortalecendo, né, e para que elas digam não, né, mas esse processo de dizer não e saber reconhecer essas pequenas violências, ela está embutida numa parte cultural muito importante. Existe aquele questionamento por parte da autoridade, tipo assim, mas você precisa reclamar disso? Precisa sim, alguém precisa reclamar, sim, porque não é esse o atendimento que a gente espera, né? Se ninguém denuncia, os planos de saúde não vão saber, os hospitais que contratam aqueles profissionais não vão saber e assim por diante. Então essa denúncia é muito importante. Se o parto ocorreu na rede pública, ela pode denunciar junto ao SUS, a diretoria ou a ouvidoria da instituição. Se for na rede privada, da mesma forma, na diretoria do hospital ou da maternidade, na ouvidoria, se o estabelecimento tiver uma ouvidoria, junto ao plano de saúde, caso ela tenha sido atendida através do plano. O mais importante, eu acho, é a gente insistir na necessidade de divulgação da informação, que as mulheres conheçam seus direitos, que elas se empoderem em relação a eles, que elas lutem para serem respeitadas, que elas não aceitem qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física, seja psicológica. São formas de violência que nenhuma mulher deve aceitar. Lembrando que o parto é da mulher, ela deve ser a protagonista do seu parto. Então nós precisamos mais do que nunca fazer com que a sociedade entenda que o corpo da mulher é dela e que ela decide o que ela faz com ele.